Eu não percebia nada de filosofia e era Kant e Platão. E o professor chegava à sala de aulas, punha os livros numa mesa, um projetor e toda a gente escrevia, tomava notas e eu ouvia, nem sabia que notas é que havia de tomar. Chegou a altura do exame, prova escrita, não fiz nada. Era uma cadeira em que geralmente ninguém chumbava e fui levada à prova oral. Chega a minha vez, isto já em Lisboa, e diz-me, então agora vamos falar da sua prova escrita. E eu disse, não vamos não, levantei-me e fui-me embora. Enquanto estive a estudar no Porto, os primeiros anos nas Belas Artes ainda estava em casa da família e tinha apoio da família. Quando, uma semana antes de fazer os 21 anos, eu disse à família, nesse dia eu saio de casa. Se me ajudarem está bem, se me ajudarem eu saio na mesma. E saí. E depois tinha que trabalhar para viver, para pagar renda de casa e não podia fazer os estudos regularmente. O que significa que algumas disciplinas tive que fazer noutros anos, demorou mais tempo. E havia aí um professor que era mesmo malandro comigo, que marcava falda, que era o Chartras de Almeida. Havia outros que me apoiavam e até me arranjavam trabalho, ilustrações para livros, capa para livros, principalmente o António Quadros e o Lagoa Henriques, sempre me apoiaram. Entretanto, aparece um rapazinho novo que queria ir para as Belas Artes e precisava de alguém que lhe desse umas lições. E os colegas perguntaram-me se eu estava disposta a isso. Esse rapazinho ficou a viver comigo e tinha bolsa da Gulbenkian para estudar. Mas para eu arranjar mais possibilidades de trabalho para ganhar dinheiro, fomos para Lisboa. Em Lisboa não nos alugavam casa, tivemos que casar. Viemos a Trancoso ao civil casar, chegámos a Lisboa, arrendaram-nos a casa. Eu dei aulas um ano e depois pensei, tá, mas agora tenho dinheiro e não tenho tempo, isto não pode ser. E fui-me embora. E tinha conhecido um pequeno grupo de alemães de Hamburgo e resolvi ir até Hamburgo a ver o que acontecia. Cheguei no fim de julho de 70 e andei uma semana sem encontrar esse grupo dos alemães, até que finalmente os encontrei. E fiquei. Eles viviam mais ou menos em grupo e eu também entrei nesse grupo, chamadas comunas, que dizem cá, ou repúblicas. E em setembro fui com uma pasta de desenhos à Escola de Belas Artes. Fui aceito na escola, naquela altura podia-se fazer arte livre e era um semestre de experiência. Passado esse semestre mostrei o trabalho que tinha feito e continuei a ser aceita e como estudante tinha a permissão de estadia da Polícia de Estrangeiros. Depois, a partir do segundo semestre, tive uma bolsa de estudo da cidade de Hamburgo e ainda trabalhava, por exemplo, nas corridas dos cavalos, a vender apostas. Portanto, antes de aprender alemão, aprendi os números em alemão. E desenhava também. Passados 14 semestres na Escola de Belas Artes de Hamburgo, onde conheci muita gente, onde passei pela Associação Estudantil de Hamburgo tive a maioria dos votos para a associação e eu fiquei à rasca, porque o que é que eu vou fazer agora? Nem sei alemão bem, o que é que vou fazer a dirigir-me à associação de estudantes. E disse, está bem, eu aceito isto, mas é só para fazer trabalho com os estudantes estrangeiros. E comecei por organizar uma exposição na sala magna da escola, com trabalhos de todos os estudantes estrangeiros. E de resto, a minha chegada a Hamburgo foi como entrar no mundo de fadas, porque eu tinha saído do país em que tinha vivido e estava numa coisa completamente diferente. Começam os grupos das mulheres. Quando a primeira casa ocupada foi despejada pela polícia, foram de noite bater à nossa porta.
E depois, em vez de 16, éramos mais de 30. Também lá estava. Bom, depois dos 14 semestres, aconteceu uma coisa que não tinha acontecido em Portugal. Para continuar na Alemanha, ou casava um alemão, ou tinha que vir embora. E eu tinha um namorado alemão, fomos à Dinamarca casar, porque isso, pronto, não interessa. E fiquei com a permissão de estadia ilimitada. Até que, portanto, isto foi, eu acho que foi depois de 70 a 77, foram os 14 semestres na escola. Nos anos 80, tinha um projeto com uma amiga alemã, que tinha um ateliê por baixo do meu, e trabalhava com grupos fazia guiões para filmes, adaptava os textos a um guião. E queria descansar e conversou comigo e ficou com vontade de vir ao Feital e passou cá umas semanas. E depois falou-me em fazermos aqui um filme. E claro, eu alinhei logo, só que fomos realmente apoiadas também pela cidade de Hamburgo para fazer o filme, que se chama Maria e o Pai, mas na noite em que recebemos a notícia ela desistiu, porque achava que um filme feito aqui, que era com mais pimenta ou menos pimenta, que era um filme para turistas e que toda a gente gostava de ver, porque era exótico, era idade média ou qualquer coisa assim. E eu fiquei a pensar e depois disse-lhe, então se tu sais, faço eu. Tivemos de mudar os contratos, que é normal, mudar essa papelada toda, e aceitaram, e eu arranjei uma equipa portuguesa e fiz o filme A Maria e o Pai, portanto foi em 82. Em 97 estava preocupada porque tinha um ateliê muito grande, mas havia uma separação, tinha que ficar sozinha com o ateliê e tinha medo de não conseguir vender trabalhos regularmente para poder pagar a renda do ateliê, que não é brincadeira. E pensei e decidi ir embora. E eu sonhava era encontrar uma terra, um país, um sítio neste globo onde pudesse viver sem casa. Ter tudo na rua, pá. Dormir na rua com os animais, não é? Mas não encontrei. Se calhar até existe, mas eu não encontrei. E então falei com meus irmãos se aqui o sítio da vacaria, que isto tinha sido uma vacaria, se eu podia transformar isto num ateliê e ficar cá. E para guardar o meu trabalho, que era o mais importante naquela altura, não era? E em 94, 95 eu participei num simpósio na ex-Alemanha Democrática, ao pé da fronteira com a Polónia, noutro na República Checa, Eslovénia, ou como é que se diz? Eslováquia. Eu troco sempre. É sobre... É no mesmo ano que fez o simpósio Temos Tempo? O primeiro foi em 95. Exato. Eu chamei Temos Tempo ao meu ateliê, porque eu andava a pensar, mas temos tempo, ter tempo para o nosso trabalho. Não é ter tempo para amanhã, não é? Foi o que fez sair de Portugal e para Hamburgo. Sim, tinha dinheiro, mas não tinha tempo, exatamente. Muito bem. E então, a primeira vez que eu vim fazer aqui um simpósio, isto ainda não existia, foi em 95, com 4 ou 5 artistas da República Checa e da ex-Alemanha Democrática, de Hamburgo, e o Sérgio da Borda, de Portugal. Mas não tínhamos um sítio para guardar os trabalhos. Havia a escola, mas a escola era só para coisas de papel. Então trabalhávamos no campo, houve muita chuva aquele ano e foram só 2 semanas. E fiquei a pensar, bom, 2 semanas é pouco tempo. Uma semana é para chegar e a outra semana já é a pensar de ir embora e falta a semana para trabalhar. E esses simpósios tiveram até há 4 ou 5 anos, os simpósios que eu organizei, eram durante 3 semanas
E os artistas tinham que se comprometer um ano depois de voltar. E a terceira semana do segundo ano de trabalho era aberta ao público. O primeiro ano não, era só concentrados no trabalho. Entretanto, em 97, isto estava feito, quando nós viemos, no fim de agosto. Também veio logo o transporte com os meus trabalhos, eu fiquei cá. O grupo trabalhou, depois foi-se embora. E depois é curioso, de repente ficas aqui sozinho. E eu fazia mesmo assim de nómada. Tinha um fogareiro, punha lá uns pauzinhos a arder, uma grelha por cima, e cozinhava lá qualquer coisa e comia, sentada ali fora. Olhar para a serra e a escrever às vezes qualquer coisa. E depois isto foi-se organizando. Né? Depois lá arranjei um fogão a gás, lá se arranjou isso tudo. E o grupo que veio em 97 também gostou muito e voltaram em 98. Isto foi a primeira vez, foi quando eu conheci o Mérico Rodrigues, o Vítor Amaral também passou por cá, o Martins, que trabalhava, não sei se era para o interior, se era para Terras da Beira, também era jornalista, porque era uma coisa completamente nova e inesperada aqui, não é? Nessa altura até os da Câmara de Trancoso ofereceram lanche quando foi a inauguração da exposição ao público e vieram todos, nunca mais cá voltaram, mas a primeira vez com os grelhados e os copos veio a malta toda. E continuei, tinha apoios do IAC e da Fundação Gulbenkian. Mais tarde, quer dizer, às vezes era muito difícil conseguir os apoios. Eu deixava um ano de intervalo para conseguir apoios e organizar o catálogo do trabalho que tinha sido feito nesses 2 anos. E mais tarde, quando o Fernando Calhau morreu, também acabou o IAC, a Carlos de Gulbenkian também deixou de apoiar estas coisas. Então havia os concursos à DG Artes, Direção Regional da Cultura. E umas vezes apoiavam, outras não. E eu nessa altura isto era uma firma unipessoal, o Ateliê Temos Tempo. Eu estava a ficar desesperada porque não conseguia apoio, tinha que pagar ao contabilista, que ele não distinguia entre apoio às artes e subsídio aos lavradores. E tinha um grupo de amigos que me diziam, não desistas, nós ajudamos. Era o Américo Rodrigues, eram 2 dos meus irmãos, era mais malta do TMG naquela altura já, ou que trabalhavam ainda na Câmara, e fundámos a Associação Luz Linar.